né, que é um programa de gestão escolar, consegue, de fato, afetar o desempenho lá na ponta final dos alunos. Então, tem uma série de hipóteses sobre como que o programa funciona, e a gente tem tentado entender alguns desses mecanismos, sobretudo o papel que a figura central, né, nesse programa tem, que é o supervisor, que é uma pessoa que está ligada à secretaria ou à regional da educação, e como que ele interage com os diretores, e qual que é o papel desse supervisor para poder fazer com que tenha algum impacto sobre a gestão escolar e, por fim, impacto sobre o desempenho dos alunos. Então, essa é a segunda vertente que eu tenho trabalhado. A terceira, que tem a ver com a interação entre o mercado de trabalho e ensino médio, e, em particular, a questão do ensino médio técnico, né, e o papel que o ensino médio técnico tem sobre o mercado de trabalho. Ou seja, será que pessoas que concluíram o ensino médio técnico têm, de fato, ganham melhores salários por terem cursado o ensino médio técnico? Será que aumenta a chance de arrumar um emprego? Que tipo de ensino médio técnico que consegue exercer esse papel? Será que esse ganho, se houver, ele se dilui à medida que o tempo passa, porque o que se aprende no ensino médio técnico, tipicamente, é algo que envolve uma tecnologia que pode ficar obsoleta ao longo do tempo? Então, esse tipo de questões são questões que eu tenho estudado recentemente no âmbito da cátedra Instituto Unibanco. Obrigada. Bom, agora nós vamos fazer 4 rodadas de perguntas, uma mesma pergunta, e aí eu vou pedir para cada um de vocês responder, tá certo? O primeiro ponto, eu acho que eu, como educadora, que está há 30 anos trabalhando na área de educação, por que estamos tão mal, né? O que acontece? Qual que é esse diagnóstico da educação hoje que faz com que os nossos dados ainda sejam tão precários, nós temos uma qualidade de uma educação tão baixa? Se eu hoje estou como presidente do GIF, né? Eu acho que o GIF fez essa parceria aqui hoje com o INSPER, e o GIF é uma instituição que associa fundações, institutos empresariais, empresas, fundações familiares e fundações independentes. Quando a gente olha para os nossos associados no GIF, 80% deles atua prioritariamente na área de educação. Quando a gente ouve a fala dos políticos, todos, 100% deles vai colocar a educação como prioridade. A fala da sociedade em geral, nessa crise que a gente está vivendo hoje, todo mundo fala, bom, a educação é fundamental, a gente não está conseguindo. Se não conseguir superar a educação, nós não vamos entender. E por que a gente continua ainda tão mal nos rankings? E não é só nos rankings, né? Os rankings espelham uma realidade, embora eu acho que nós temos muito caso de sucesso também, eu acho que a gente avançou, mas o que está acontecendo? Qual que é o diagnóstico da educação para vocês, os pontos principais? PB. Bom, talvez seja a nossa pergunta predileta aqui, que a gente passa o tempo todo conversando talvez vocês vão ver pouca discordância aqui, porque a gente passa o dia inteiro conversando, né? Mas quer dizer, acho que como a Neca colocou, quer dizer, acho que não é surpresa para ninguém que o desempenho educacional brasileiro é inacreditavelmente fraco. E a gente não parece estar reagindo, né? Então, quer dizer, o Brasil tem 15% e 20% dos jovens de 15 a 17 anos fora da escola, enquanto que a Constituição diz que todos os jovens de 15 a 17 anos têm que estar na escola, e o Plano Nacional de Educação diz que, no ano passado, a gente já devia ter 100% dos alunos de 15 a 17 anos na escola, e a gente tem mais ou menos 15, 20, dependendo se é no início do ano ou se é no final do ano, fora da escola, e esse número tem permanecido constante ao longo dos últimos 10 anos. Ou seja, a gente não está conseguindo botar os jovens na escola. Por outro lado, só cerca de metade dos jovens brasileiros terminam o ensino médio na idade mais ou menos certa, né? E o Brasil está, assim, só em relação ao Chile, está uma geração atrás. Quer dizer, a educação que os nossos jovens têm é mais ou menos a educação que os pais dos jovens chilenos têm, né, ou alcançaram quando eram
jovens. Então, o atraso brasileiro é enorme, né? O nosso aprendizado em matemática está no ensino médio estagnado ao longo da última década. Então, o diagnóstico dos resultados, seja de inclusão, né? Você pode dizer, não, a gente está incluindo o jovem. Não, mas a gente não parou de incluir o jovem há 15 anos atrás. Mesmo assim, a nota de matemática está estável. Mesmo assim, a gente está uma geração atrás do Chile. A gente pode perguntar assim, por que a gente está nessa situação? E aí talvez uma crítica a todos nós em como nós estamos encarando essa crise, tá certo? Por tentar fazer uma coisa que provocativa para nós mesmos. Se a gente olhar para o esforço que a sociedade brasileira faz, você vai perceber que esse esforço pode estar mal alocado, mas para quem gasta 5% do PIB com recursos públicos e provavelmente mais 3% do PIB com recursos privados, a gente gasta quase 8% do PIB com educação, e isso, para qualquer padrão mundial, é bastante dinheiro. Pode ser que a gente gaste demais com a educação superior, certamente a gente gasta de menos com a educação média, mas é muito dinheiro. Ou seja, a sociedade brasileira está se esforçando e se dedicando à educação. Não está ignorando a educação, não é uma conversa de vamos educar, mas na hora de botar o dinheiro eu não coloco. Não, a gente coloca o dinheiro. Cada primeira infância tem mais conversa de que a conversa de primeira infância é muito importante. Na hora que você vê quanto que o Brasil está alocando, a primeira infância é relativamente pouco. Mas, na educação, a gente está já alocando uma quantidade bastante. A gente pode chegar à seguinte conclusão, olha, chama um técnico aí de fora, porque a gente não sabe fazer educação. Porque a gente está gastando muito e não está alcançando nada, isso é evidência de que talvez a gente não saiba fazer. Mas, se a gente pegar vários exemplos no Brasil, você tem vários exemplos. Né? Aí o Cláudio falou, pô, vamos copiar. Cara, se a gente copiasse nós mesmos, a gente já estava muito bem, porque tem vários... por exemplo, eu acho que a gente tem 500 escolas brasileiras, mais de 500 escolas brasileiras municipais, mais de 500 escolas municipais, que já alcançaram a meta que o Plano Nacional de Educação estabelece para 2023, 24, 22. Essas escolas olham e falam assim, o que esses caras estão falando? Essas metas eu já alcancei. Então, basta que o Brasil, na verdade, copie, obviamente, da maneira que o Cláudio colocou, copie adaptando ao teu ambiente. Mas, cara, olha, copia, vamos lá. Então, se você pega no Brasil escolas e municípios com o mesmo nível de renda, o nível socioeconômico, você percebe disparidades enormes de resultado, que quer dizer que as pessoas não estão copiando aquilo que seria possível copiar, copiando e adaptando, etc. Bom, então, num país onde algo tão importante quanto a educação, né, o Brasil diz e se comporta como se a educação fosse... Né, a educação é um direito humano, mas, mais do que um direito humano, a educação é a porta de entrada a todos os outros direitos humanos. É muito difícil você efetivamente garantir e exercer um direito humano se você não tiver educação. Né? Como que as pessoas vão exercer os direitos civis e políticos se elas não têm um mínimo de educação, se ela não é plenamente alfabetizada? Então, a educação é reconhecida no Brasil e na Constituição brasileira, e as crianças e jovens são reconhecidos pela Constituição brasileira como a maior de todas as prioridades. Né? O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é padrão mundial de um dos melhores estatutos que existem, e o nosso marco para a primeira infância é talvez o melhor marco legal para a primeira infância que existe no mundo. Então, nós assumimos o compromisso de que a educação é fundamental. Nós gastamos o dinheiro e nós, em alguns lugares do Brasil, sabemos fazer. Por que a gente não faz? Eu acho que a gente não faz por uma razão talvez simples, e um exemplo talvez ajude a entender. Se você pegar um grande banco brasileiro, tipo Bradesco ou Itaú, eles têm mais ou menos 5.000 agências e têm mais ou menos 100.000 funcionários. Imagina esses 100.000 funcionários espalhados pelo Brasil, acordando de manhã, indo para a agência certa, para desempenhar a função certa, etc. Tenho certeza que o Itaú e o Bradesco gastam uma fortuna para garantir que isso aconteça. Eles pensam em como isso vai acontecer
e eles têm todo um sistema de gerenciamento para garantir que isso aconteça. Eles têm um sistema de governança que garante que isso aconteça. O Estado de São Paulo tem 5.000 escolas, só que ele não tem 100.000 funcionários. Eles têm 500.000 funções docentes. O sistema estadual de São Paulo tem 5.000 escolas e 500 mil de funções docentes. Obviamente que um professor tem mais de uma função docente no Estado. Vamos supor que seja 2. Você tem 250.000 professores no Estado de São Paulo, que o secretário, Nanini, quando ele acorda de manhã, ele fala, cara, eu tenho 250.000 professores, será que esses caras foram dar aula hoje? E será que cada um foi dar aula na sua verdadeira escola? Ele acertou a escola, ele acertou a matéria, ele acertou a turma, ele preparou a aula. Será que ele deu uma aula boa? Como que ele vai saber? Qual é o sistema que ele tem para gerenciar 5.000 escolas e 250.000 professores? Isso é professor, não estou falando de diretor, merendeira e etc. Ele tem que dar comida para milhões de alunos. Ou seja, o que você tem que pensar é o seguinte, o que talvez falte na nossa educação, quem em algum lugar sabe educar, a gente conhece a tecnologia, a gente tem os recursos, a gente tem o senso de prioridade, a gente acredita que a educação é importante, a gente, em alguns lugares do Brasil, sabe educar muito bem, obrigado, quer dizer, a educação em Sobral, Brejo do Santo, está no nível ali da Turquia ou da Grécia. Certo? Então, a gente mais ou menos sabe, eles têm muito pouco recurso. Então, a gente sabe educar, a gente está colocando os recursos e a gente tem o senso de prioridade. A gente não está fazendo por quê? Nós não temos nenhum sistema de governança. Tá certo? O ponto de vista de um secretário de educação é que ele está ali para fazer o melhor que ele pode e ele se orgulha de ser honesto e trabalhar desde que o sol nasce até o sol se pôr, e verdadeiramente ele faz isso. Qualquer secretário de educação no Brasil trabalha loucamente e eu acredito que a vasta maioria deles de uma maneira extremamente honesta, dedicada e etc. Mas, como dizia o grande criador da Escola de Políticas Públicas de Singapura, tudo isso é o ponto de partida, gente. Tá certo? Ser honesto, ter boa vontade, boas intenções, etc., é o ponto de partida. O que um secretário de educação tem que fazer é mudar a educação. Tá certo? E, para mudar a educação, a gente precisa de um sistema de governança que faça esse sistema funcionar. Não é trivial. O Chile, que está uma geração à frente da gente, ele reformou, alguns anos atrás, completamente a governança do sistema educacional. A gente achava que precisava de mais dinheiro, ele falou, eu não preciso nem de mais dinheiro, nem de mais tecnologia, nem de mais pedagogia. O que eu preciso é de governança. E aí ele criou 4 instituições independentes que, basicamente, reportam quase que diretamente ao presidente, de tal maneira que, com isso, ele consegue gerar Eles estão testando, eles nem sabem se o sistema de governança deles funciona, mas o que eles sabem é que eles precisam de um sistema de governança, eles precisam tentar alguma coisa, porque ser um sistema de governança bom, porque educação é igual ao professor. Se você não tiver bons professores dando aula e, de fato, sendo bons professores, o cara pode ser potencialmente um bom professor dentro da sala de aula e não é um bom professor porque ele, naquele dia, não preparou a aula, não se esforçou. Eu preciso de bons professores funcionando como bons professores. Essa é a tecnologia da educação. A questão é, como é que eu faço isso acontecer? E eu acho que, muitas vezes, nós, em vez de cobrarmos da educação a governança, a gente se mete na tecnologia educacional. Porque a tecnologia educacional ela é tão transparente que todos nós viramos educadores. Todos nós, é como se, em vez da gente reclamar da seleção brasileira, no caso agora ela está até ganhando, né? Mas suponho que, quando ela está perdendo, em vez da gente reclamar, olha, vocês estão perdendo, cara, tá certo? Vamos fazer um ajuste de conduta aqui. O que vocês se comprometem? Tá certo? Qual é o plano de vocês? Tá certo? Em vez de a gente cobrar, está aqui o dinheiro, está aqui a meta, eu não vou te dizer o que você tem que fazer, eu quero saber, você que tem que saber o que você tem que fazer. E você tem que me dar um plano e você tem que ter uma governança e vai acontecer alguma coisa se isso não acontecer. Tá certo? Muitas vezes, o que nós fazemos? Nós damos de técnico da seleção. Né?
troca o lateral direito, troca não sei o quê, o goleiro não é bom, isso aqui não é bom, o time não está jogando bem por causa disso, não sei quem devia ter sido convocado em vez de não sei quem. Ou seja, na hora que a gente faz isso, o cara que é realmente responsável pela educação fala, bom, vocês estão tomando conta, vocês sabem o que tem que se educar, o que tem que acontecer, que o problema é um problema de formação de professores, ou é um problema de que o professor está faltando, ou é um problema de salário dos professores, ou é um problema de incentivo, etc. Na medida que a gente se mete demais na tecnologia, a gente atrapalha a governança. Tá certo? E eu acho que o GIF tem um papel extremamente importante, exatamente pelas instituições que ele abriga, de levar para o sistema educacional uma reforma de governança. Dizem o seguinte, como me convence que esse sistema funciona? Secretário de Educação de São Paulo, me convence aqui como que você faz 250 mil professores irem todo dia para a escola, acharem a escola, acharem a turma, terem preparado aula e dado uma aula direito. Como é que você sabe que isso aconteceu? E como é que você sabe que isso deve estar acontecendo? Né? Então, eu acho que a nossa maior contribuição, eu acho que o maior problema da educação brasileira é um problema de governança. Embora, obviamente, tem vários problemas tecnológicos que têm que ser resolvidos, mas uma boa governança vai achar as soluções tecnológicas. Não vamos ser nós que vamos, na verdade, inventar as soluções tecnológicas. Obrigado. Bom, como o PB adiantou, né, a gente concorda em muitos pontos. Eu vou dar um rápido panorama geral do que está acontecendo com a educação, além da evasão ainda alta que o PB falou. Com relação às notas, ao aprendizado dos alunos, a gente tem um fenômeno interessante. Quer dizer, as notas têm aumentado consistentemente no 5º ano, nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso é para dar um quadro até um pouquinho melhor, tendo em vista a situação da educação como um todo. Se a gente continuar nesse ritmo no 5º ano, provavelmente a gente atinge as metas estipuladas pelo IDEB em 2022 para os anos iniciais. Então, a situação não está ruim em todos os níveis. Tá? Essa melhora do 5º ano, nos anos iniciais, tem acontecido em vários estados e municípios, e ela decorre muito da melhoria da educação dos pais, que aconteceu pela inclusão que a gente teve educacional ao longo dos anos 90 e 2000. A gente tem um grande avanço na pré-escola, a gente tem uma porcentagem muito grande de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. E isso, como a gente sabe, a frequência pré-escola e a educação dos pais são alguns dos fatores mais importantes para melhorar a nota dos alunos. E a gente vê isso se refletindo nos dados. O problema é que, no 9º ano, quer dizer, nos anos finais do ensino fundamental, a melhora tem sido tímida, e no 3º ano do ensino médio ela é inexistente. Então, por algum motivo que a nossa pesquisa procura entender, vários artigos sobre o assunto e projetos, essa melhora que aconteceu no 5º ano não está sendo repassada para o 9º e 3º ano. Então, parece que a gente está aprendendo mais sobre a tecnologia, de como fazer com que a criança aprenda o básico, né, a ler, escrever, fazer contas, mas quando os assuntos ficam mais complexos, com vários professores no 9º ano, e mais ainda no 3º ano do ensino médio, a gente ainda não sabe o que fazer. Então, a gente ainda tem a esperança de que essa melhora no 5º ano, eventualmente, atinja as séries finais. Tá? Mas isso está demorando muito para acontecer, então nós temos um problema. Com relação à tecnologia educacional, eu acredito que a gente tem problemas em todos os níveis. Começando pela criança, quer dizer, esse núcleo Ciência pela Infância, os estudos mais modernos na área de economia, enfatizam a importância dos primeiros 1000 dias de vida. Então, especialmente se você nasce numa família mais pobre, pode acontecer o que eles chamam de estresse tóxico, ou seja, na fase de desenvolvimento das suas habilidades cognitivas e socioemocionais, existem janelas de oportunidade que, se você perder, dificilmente você consegue recuperar, do desenvolvimento cerebral e tudo. Então, essas crianças que estão em famílias muito pobres, elas, quando chegam na escola, já têm déficit muito grande nessas habilidades. Aí elas vão acabar repetindo de ano várias vezes e, eventualmente, saem da escola. Conseguem chegar até o ensino médio, mas depois não conseguem mais. Então, o primeiro ponto é o ambiente familiar, tá? Desde o nascimento da criança. Acho que isso é muito importante. E aí que vem o conceito de igualdade de oportunidades. Quer dizer, idealmente, no Brasil,
a criança, qualquer criança nascida no Brasil, em uma família mais rica, mais pobre, numa região mais rica, mais pobre, deveria ter a mesma oportunidade para se desenvolver plenamente com educação e saúde adequada. Tá? Isso não acontece na grande maioria das famílias mais pobres. Então, é preciso uma política mais na área social até, para chegar nesses domicílios mais pobres, quando a criança nasce durante a gravidez, e evitar que esses problemas surjam desde lá. Quanto mais tarde a gente deixa para investir e consertar o problema, mais caro fica. Então, várias evidências mostram isso. Então, a gente tem que agir desde cedo. Aí a criança chega na escola. Bom, nós temos um problema agora com os professores. Os professores, atualmente, eles não são os melhores alunos de ensino médio que são atraídos para a carreira do professor, ao contrário. São os alunos, muitas vezes, que têm o pior desempenho no Enem e outros exames aí. Então, aí eles chegam na faculdade e eles, muitas vezes, aprendem na faculdade teorias e pouco aspecto prático, ou seja, como lidar em sala de aula, como lidar com alunos, como ensinar, como lidar com a violência que acontece algumas vezes em sala de aula. Então, muitas vezes, as faculdades de educação também deixam a desejar. Aí o professor, com essa deficiência na formação, chega na sala de aula. Muitos programas de formação continuada também são muito teóricos e não ajudam, não têm eficiência e eficácia para formar o professor e para ensiná-lo a melhorar seu nível de aula. Tá? Todos os problemas vão se acumulando, porque a criança já vem com problemas desde a família. O professor, ele muitas vezes não teve oportunidade de ter uma boa educação no ensino médio e nem na faculdade. Ele chega para dar aula. Aí, a gestão da escola é muito ruim, na grande maioria dos casos. Quer dizer, tem uma pesquisa do Instituto Unibanco que mostra que, no ensino médio, o número médio de horas-aula por aluno em 5 estados brasileiros era de 2 horas e meia apenas. Então, isso devido à falta de professores, falta dos alunos. Os professores perdem muito tempo com disciplina, fazendo chamada, enfim, em termos de horas efetivas, são 2 horas e meia. Ora, com 2 horas e meia de aula, a gente dificilmente pode esperar que esses alunos saiam com um aprendizado muito bom nas disciplinas de matemática, português, história, geografia. Então, só isso acho que deixa bastante claro as dificuldades que você tem para atingir um bom nível de aprendizado. Então, a gente vai lá, criança com problemas de formação e desenvolvimento devido à pobreza extrema em algumas áreas do Brasil. Chega na escola, o professor tem muitos problemas que eu já detalhei aqui. Aí a escola, a gestão escolar, aí a gente chega, tem diversas falhas. Tá? E o secretário de Educação, que tem que coordenar tudo isso, tem todos esses problemas que o PB já apontou. Né? Apesar de um trabalho árduo, tudo falta uma maior governança, uma melhor gestão. E aí acho que parece que, depois que você junta tudo isso, fica claro por que os nossos alunos não conseguem aprender, apesar da gente colocar mais dinheiro, mais dinheiro. Quer dizer, o gasto por aluno aumentou 3 vezes nos últimos 15 anos, então, em termos reais. Então, a gente colocou bastante dinheiro no sistema, mas, apesar disso, devido a todos esses problemas, a gente não consegue melhorar o aprendizado. E aí, eu também concordo com o PB, em que isso não é generalizado, não é em todo o país. Tá? Eu sempre dou o exemplo de Sobral, que conseguiu, apesar de todos esses problemas, e de ser uma cidade no interior do Ceará, conseguiu melhorar substancialmente a educação. E agora o Ceará, o estado do Ceará como um todo, também está conseguindo melhorar o 9º ano. Tá? O 9º ano está melhorando bastante no Ceará. Muitas, eu não sei o número exato, mas muitas das 100 melhores escolas do Brasil no ensino fundamental estão no Ceará. Então, é possível fazer, apesar de tudo isso. Né? Quais são as principais recomendações que a gente tem do estudo de Sobral e de estudos do Roland Fryer, de Harvard, que é um educador muito importante? Você tem que agir diretamente na escola. Então, você tem que dar aulas de recuperação, que a gente chama, né? Aulas de reforço para as crianças que vêm com mais dificuldade desde lá de trás. Você tem que dar feedback para o professor. Você tem que aumentar o número de horas-aula. Você tem que permitir inovações, charter schools, que a gente chama, que são escolas geridas pelo setor privado que atendem à rede pública.
Tá? Você tem que premiar os melhores professores. Você tem que ter altas expectativas com relação aos alunos. Isso é fundamental. Muitas vezes os professores já acham que os alunos não têm jeito, que aquilo nunca vai conseguir mudar. E aí virou uma profecia autorrealizada. Então, na medida em que você adotar medidas como essa de organização da rede, da gestão, com essas medidas dentro da escola, você consegue, pelo menos, melhorar a parte da gestão. E aí, com políticas públicas na área social, você consegue melhorar o desenvolvimento infantil, fazer com que a criança chegue melhor na escola, e com a melhoria na formação dos professores, tanto básica como continuada, você consegue fechar o ciclo. Então, eu acho que esse é o panorama, é bastante complexo, né? Eu tive que resumir aqui em poucos minutos, mas existe uma direção a ser seguida. E aí eu acho que você precisa fazer com que os secretários e o MEC atuem nessa direção, e você, eu acredito, vai conseguir que esses resultados do 5º ano se espalhem para o 9º ano e a gente acabe melhorando também as notas no 3º ano do ensino médio. É isso. Obrigada, Nerto. Fazer só um comentário que eu acho importante. O caso do Ceará, sem dúvida, tem se destacado nos últimos anos, mas, para além das questões que o PB já trouxe, o Naércio trouxe, internas ao Ceará, eu acho super importante colocar que o Ceará, apesar de diferentes partidos ao longo dos últimos 20 anos, desde 94, ele teve uma consistência, uma continuidade nas políticas. Isso faz muita diferença. Isso vem desde 94. Lógico que alguns, como o CID, deram um salto maior, mas isso já vem desde 94, porque a gente tem acompanhado o Ceará desde esse momento. E outro ponto fundamental do Ceará também, e tudo isso pode ser referência, como o PB fala, de se copiar ou de olhar e adaptar em estados diferentes, que o Brasil é tão diverso também. Não vamos conseguir fazer a mesma política em todos os estados, mas é o apoio consistente também do Ceará, do estado, em relação aos municípios, né? Então, isso é fundamental no caso do Ceará, além de todos os outros pontos que foram colocados. Mas, Sérgio. Bem, essa é uma pergunta complexa, né? E, como disse já algum frasista, que eu não sei quem, para toda pergunta complexa há uma resposta simples e errada. E, obviamente, a gente não consegue, então, pensar como resolver o problema da baixa qualidade da educação brasileira com fórmulas mágicas que sejam que consigam resolver esse problema da baixa qualidade em um cenário ou num ambiente tão heterogêneo como o brasileiro, né, em que você tem diferentes sistemas, diferentes redes municipais e estaduais, né, o Brasil incrivelmente heterogêneo, e você ainda tem, né, o sistema particular de educação, que, a despeito das nossas ilusões, quando colocamos os nossos filhos nessas escolas, elas ainda são medíocres quando se comparam com escolas internacionais, né, em outros países. Então, não é muito claro o que assim, o que para mim está claro é que não existe uma fórmula mágica. Eu concordo plenamente com o PB que existem diversas intervenções no Brasil, né, e uma vez eu me lembro do PB mapear, tentar fazer enumerar quantas são, eu não me lembro agora de cabeça quantas são, mas haveria uma para cada país, não é isso? PB tem uns 200 iniciativas diferentes no Brasil acontecendo neste exato momento, né, e várias delas têm surtido efeito. Ou seja, então a gente sabe, a princípio, em termos de tecnologia, quais são as tecnologias que funcionam. A gente não consegue disseminar essas tecnologias que funcionam para todo o país. Tá? Talvez porque sejam, né, de certa forma, tecnologias que não são replicáveis, né, mas aquelas que são, a gente não tem essa capacidade, não tem tido essa capacidade de fazer com que elas perdurem, né, ou que elas se espalhem em outros ambientes. Tá? Com raras exceções, como a Neca falou, no caso do Ceará, que a experiência lá tem sido bem sucedida, mesmo enfrentando o ciclo político nesses últimos 20 anos. Né? Agora,
a gente fez um tremendo... Se for pensar o que aconteceu nos últimos 30 anos com a educação brasileira, em termos de acesso, a gente deu um salto tremendo no que diz respeito ao acesso ao ensino fundamental e até mesmo ao médio, né? Isso não veio, ao mesmo tempo, não veio com a melhora na qualidade da educação. Eu acho que eu vou discordar um pouco da NECA quando ela fala que existe um movimento, né, na sociedade, como se a sociedade estivesse inteiramente comprada nessa ideia de que a educação tem baixa qualidade, que é um problema a ser enfrentado. Eu não concordo que isso esteja completamente disseminado na sociedade. Eu acho que ainda tem um esforço, sim, de advocacy, né? A gente tem que ainda fazer um esforço grande de conscientização, especialmente porque o Brasil é um país incrivelmente desigual. Então, um problema da baixa qualidade, né, da educação pública, né, vai afetar as pessoas de maneira muito diferente. Vai afetar, talvez, pessoas, formadores de opinião, de maneira muito diferente. E vai se refletir, né, numa representação política que talvez seja muito vazia, né, com relação a essa agenda. Se for pensar no Congresso, quantas bancadas existem? A bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica, né? E a bancada da educação? Talvez o que tem é a bancada do ensino superior, ali defendendo, fazendo o seu lobby, né, específico. Mas a bancada da qualidade da educação não tem. Né? Talvez você consiga associar uma figura, né, no Congresso, né, talvez o Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, né, associado a essa agenda da educação. Mas quem mais? Qual a figura? Assim, qual o canal político que, de fato, representa essa agenda? Acho que isso não existe. De certa forma, né, você vai dizer, bem, é porque falta demanda política no sentido de que eleitores não estão muito preocupados com isso. Será que é verdade? Eu acho que, na hora que você olha quem são os pais das crianças que estão no ensino público, são pais que tiveram, né, uma educação pior do que a dos seus filhos, tanto em termos de acesso, né, então, anos de escolaridade, quanto em termos de qualidade, por incrível que pareça. E na hora que ele olha, né, o filho dele matriculado na escola, até mesmo fazendo lição de casa, talvez ele, né, ache que a educação está num nível satisfatório. Na hora que você começa a fornecer informação para ele de que tem um município do lado que a educação é melhor, ou tem uma escola, né, num outro bairro em que as crianças saem de lá e têm acesso ao ensino médio, na hora que você começa a fornecer esse tipo de informação, começa a haver, né, uma demanda por mudanças, ou de você, né, ou dos pais quererem colocar em outras escolas, né, melhores, né, ou tentar mudar o gestor de alguma forma, né, seja por voto, seja por via do voto. Então, a informação, a disseminação da informação é importante para criar essa conscientização, né, e, ao mesmo tempo, canalizar um esforço político para que haja essa mudança. Eu acho que os pais, mesmo, né, os pais de crianças matriculadas em escolas públicas, eles têm demanda por educação de qualidade, né? Falta, talvez, os instrumentos, né, para que haja essa mudança. E aí, né, obviamente, que o PB tem completa razão quando ele fala em governança. Não adianta, né, os eleitores mudarem, colocarem lá um prefeito que está ligado, ou que tem, cuja plataforma é a melhora na qualidade da educação, coloca um secretário super, né, afinado com essa ideia, mas ele não tem os mecanismos, né, ele não tem a capacidade de alterar a governança de tal forma que crie uns incentivos corretos para que aqueles 250 mil professores estejam, né, dando aula na hora correta, cumprindo, né, o que deveria ser cumprido conforme a sua programação de aula, tenha apoio, né, do diretor ou do coordenador pedagógico para poder melhorar a sua aula, né? Então, tudo isso, sem essa capacidade da gente alterar a governança, né, talvez esses esforços sejam limitados. A gente vai conseguir mudar, talvez, tecnologia, e aí, né, a gente, como economista, vai querer brincar de pedagogo, não vai dar muito certo, né? Talvez seja, né, mais eficiente, o uso mais eficiente, ou a alocação mais eficiente
né, da nossa capacidade de pensar o problema em pensar formas da gente criar governanças que gerem incentivos corretos. Mas é isso. Bom, obrigada. Eu concordo totalmente com você. Quando eu falei que existe, eu acho que uma prioridade no país em educação, é porque todos falam da importância da educação, os políticos todos falam, mas na hora de realmente realizar o que eles falam, são poucos o que realmente priorizam a educação, por todos os problemas que já foram colocados aqui. E eu acho que também, porque quando a gente estava numa etapa do acesso à educação, construir escolas, tudo isso é muito mais visível para um político. No momento em que nós estamos na qualidade da educação, a formação dos professores, investir nessas questões que são mais do pedagógico, isso não tem visibilidade, não é de curto prazo. Então, isso fica muito mais difícil também de avançar, né? Mas não acho que é só esse o ponto, mas então eu concordo. Eu acho que a prioridade fala-se de educação, mas a qualidade da educação ainda nós estamos muito distantes. Só para concluir, tem interesses muito fortes que esse político tem que enfrentar. Tem sindicatos de professores que ele tem que enfrentar. Fora os corporativismos, você tem todíssima razão, né? Principalmente nas grandes cidades. Bom, eu vou fugir um pouco aqui do esquema, né? E, em vez de fazer a mesma pergunta para todos, a partir da fala de vocês, eu acho que eu vou fazer questões mais específicas. Então, aqui, começando pelo PB, quando você fala da principal questão, a governança, né? Acho que eu queria colocar dois pontos para você. A questão da governança que você colocou, então, o primeiro ponto é como conseguir uma governança de resultados que tenha uma eficácia, mas, ao mesmo tempo, que tenha um foco na equidade. E aí eu relaciono com o outro ponto, quando você colocou a questão dos direitos. Os direitos, que eu concordo totalmente, os direitos... se não tiver o direito à educação, todos os demais direitos, e saúde, né, e os demais direitos não podem ser alcançados, não têm condições mínimas de serem alcançados, né? Então, como que nós vamos enfrentar essa questão dos direitos para todos, né, a garantia de uma educação de qualidade para todos, quando a gente ainda tem um país tão desigual? Né? Como o Chico Soares, essas últimas pesquisas dele, mostrou que nós avançamos, sim, no IDEB nos últimos anos. Porém, o quintil mais pobre ficou no mesmo lugar. Né? As últimas pesquisas dele têm mostrado isso claramente. Então, e o quintil mais pobre, nós estamos falando de, no mínimo, 20% da população, no mínimo. Né? E isso vai ser muito maior em alguns estados, menor em outros, mas, enfim. Se a gente nós não estamos falando de um número marginal, de 2%, 3%. Se a gente não enfrentar isso, nós não vamos aumentar a qualidade de educação. E aí? Como é que fazemos? Você está só tocando em questões... Não sei. Não, acho que... eu estou um pouco em desacordo com o Sérgio aqui, porque acho que... todos os problemas sociais são muito complexos, mas eu acho que ou eles têm solução simples ou eles não têm solução. Então, eu só procuro solução simples. A solução complicada, pode ser que a solução simples não exista, tudo bem, não vou achar, mas se existir, eu só procuro no espaço das soluções simples. Porque eu aprendi muito isso com Risolia, que era secretário de Educação do Rio de Janeiro. Logo que ele começou, ele tinha quase que um papel de pão que ele escreveu. Eu tive uma reunião com ele fala aí de educação, blá, blá, eu falando um monte de coisa complicada, ele tinha quase que um papel de pão que ele tinha 5 pontos. Aí eu falava, o que você vai fazer? Eu vou fazer esses 5 pontos. Entendeu? Aí voltava com ele 6 meses depois, o que você vai fazer? Eu vou fazer meus 5 pontos. Então, e ele, com 5 coisas muito específicas e simples, ele tirou o Rio de Janeiro da, sei lá, a 20ª ou 16ª posição, dependendo de como é que você pega a rede pública, e levou o Rio de Janeiro de 16º para 3º, 4º em 4 anos. Né? Então, eu acredito que, talvez, em educação, algumas coisas simples, a coisa é tão bagunçada que, talvez, algumas coisas simples funcionem. Mas concordo com o Sérgio, quer dizer, aquele cara que acha que
tem a solução simples, pode ser que ele esteja totalmente errado. Tem que testar, avaliar e ver se a solução simples funciona, né? Então, o que eu falo é, vamos testar, vamos pegar as soluções simples e testar elas para ver se elas funcionam ou não. Pode ser que admita uma solução simples. Mas o que a Neca falou é muito importante. É o seguinte, a educação, como é um direito básico fundamental, ela é também, como ela acontece no início da vida, né, em particular, toda na primeira infância, a atenção na primeira infância, que vai para além da educação, isso é o lugar onde a igualdade é estabelecida. Falar de igualdade de oportunidade depois disso não faz muito sentido. A igualdade de oportunidade ela tem que ser criada nesse momento. Então, o pacto pela educação tem que ser um pacto totalmente pela igualdade. Se a gente conseguir igualdade nesse momento, ainda mais num país do nível de desigualdade que o Brasil tem, é péssimo. E, em certo sentido, eu acho até que a educação fez um pouco do seu papel e contribuiu bastante para a redução da desigualdade no Brasil, né? Apesar das desigualdades da educação continuarem serem gritantes, em algumas dimensões, a desigualdade da educação pode estar até aumentando, e etc. Então, assim, qualquer progresso na educação tem que ser, antes de tudo, um progresso na igualdade educacional. Se eu tiver progresso na educação sem avanço na igualdade de oportunidade, como o Nécio colocou, não faz nenhum sentido. Isso não é educação. Educação, ela é educação para todos ou não é educação. Qualquer acordo mundial de educação começa com educação para todos. Depois eles vão discutir o que é educação, como é que faz a educação. Primeiro, educação para todos. É a base da igualdade, é o mínimo que a sociedade pode garantir para todo mundo. Tá? Eu posso voltar, talvez, como que a gente garante isso. Mas o que eu acho que é muito importante é o seguinte, não tem, pelo que eu posso ver, nenhum conflito entre sistemas com ótima governança e sistemas com alta equidade. Na verdade, talvez por outras razões, a gente não sabe qual é a causalidade, mas os sistemas no mundo que têm maior governança e têm melhor desempenho são os mais iguais. Singapura, por exemplo, tem uma equidade fantástica, uma governança fantástica. Finlândia tem um desempenho fantástico e tem uma igualdade fantástica. E os dois são plenamente públicos. Ou seja, o cara conseguiu fazer um sistema público funcionar. A Holanda, por outro lado, é um sistema totalmente privado e totalmente equalitário e que funciona muito bem. Ou seja, a governança pode ser pública, você pode privatizar todas as escolas, que eu preferiria, bem, você pode continuar com todas elas públicas, se vocês preferirem. O que eu quero é o seguinte, tem que funcionar. Tá certo? Você tem um desenho de governança público que funciona, ok, vamos com ele. Tá certo? Singapura tem um. Né? Outro dia o Marcos me levou para jantar com... acho que era o primeiro-ministro de Singapura, sei lá, era o ministro de Singapura, e a gente perguntou para ele, lá é tudo privado, né? Não, lá é tudo público. O aeroporto é público, o porto é público, as escolas são públicas, mas a gente falou, como é que você gerencia isso? O professor que não dá aula, a gente demite. Entendeu? Então, assim, se você tem um sistema público com governança, funciona. A questão é como é que você faz e como é que você desenha isso e como é que você mantém isso funcionando. Então, acho que a importância é ter alguma coisa que funciona. Se ela vai ser publicamente ou privadamente provida, é irrelevante, você pode fazer uma mistura dos dois. Tem casos de privatizações que não funcionam, tipo a Suécia estava privatizando, não funcionou. A República Tcheca está privatizando e parece que está funcionando. A Holanda sempre foi privado e sempre funcionou. A Singapura é público e, pelo jeito, vai continuar público e funciona. Então, cada sistema você pode fazer da sua maneira e você tem que garantir que funciona. Queria só terminar falando um pouco sobre... então, sintetizando, eu acho que a igualdade é fundamental, tá? E a governança é um acordo com quem está gerenciando o sistema. Então, assim, olha, eu não quero IDEB médio, não. Eu quero saber como é que está o IDEB dos piores. Tá certo? É parte
da meta que eu vou dar para quem está sendo governado. É parte da meta da governança. A governança vai ter que olhar para a desigualdade e não para a média geral. Tá? Segundo, que eu acho que não tem nenhum conflito entre governança e igualdade. E a igualdade é fundamental. Agora, o curioso, às vezes, da educação, principalmente no debate mundial, é de que a educação é um direito de todos, né? Afirmado desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, no direito da criança, né? E desde Jointin, a Dakar, a Incheon na Coreia, todas as conferências mundiais sobre educação chamam a atenção da educação para todos, uma educação que seja que todos tenham acesso, uma educação que todos tenham acesso de fato, ou seja, que todas as barreiras discriminatórias, que as meninas tenham o mesmo acesso que os meninos, que seja dado na língua que seja adequada a cada pessoa, seja ter uma escola perto da tua casa, seja dada na língua que você quer, que todas as pessoas tenham direito na educação, ou seja, que elas sejam respeitadas como pessoas, que as crianças sejam tratadas como sujeito de direito, ou seja, que cada um possa falar e escolher e participar da definição das regras da escola, etc. O curioso em toda a discussão de educação mundial é que todo mundo diz que temos que ter um direito, temos que oferecer esse direito com muita qualidade, temos que dar isso para todos, temos que dar isso de uma maneira adequada, mas ninguém diz o que a gente tem que dar. O grande problema no direito à educação no mundo é que, se você pegar toda a legislação mundial, ninguém diz que educação que a gente tem que dar para as pessoas. Tá certo? Ele é totalmente... Se você pegar a ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos eles são de acesso, equidade, adequação, e que você tem que ser cuidadoso com quem você está educando. Agora, que serviço é esse? Qual é o conteúdo da educação? É o que está faltando. Né? E isso é o que a gente está discutindo hoje no Brasil, tem muito a ver com os currículos, com a base curricular comum, tem a ver com a questão da educação integral, não tempo integral, mas educação integral, que tipicamente vai ter que ser de tempo integral, mas a ideia é de você ter uma educação integral. Então, a grande discussão que o mundo tem que caminhar, e o Brasil em particular, nessa discussão de direito à educação, nós temos que começar a dizer exatamente o que é educação. Nós já dissemos que tem que ser para todos, que tem que ser amigável, que não pode discriminar e que tem que ser adequado. Mas falta muito para a gente dizer que educação tem que ser essa. Acho que essa é a grande falha do direito à educação no mundo. Obrigado. Acho que isso reflete, talvez, né, PB, uma crise que a gente está vivendo. O que a gente quer? Qual é a sociedade? Como que nós queremos formar essas crianças e jovens para uma sociedade que está mudando tão rápido? Que sociedade será essa? Eu acho que isso é mundial, não é só no Brasil, com certeza com todos os outros nossos problemas, né? Mas isso assim, porque a gente acaba educando aqui, principalmente olhando para trás, né? Assim, pouquíssimo para frente. E o mais curioso é que o mundo concorda que isso que ninguém sabe o que é obrigatório. É curioso, porque é um direito. Em geral, eu tenho direito a ter um carro. Mas, se eu não quiser ter um carro, eu posso não ter um carro. Eu, por acaso, não tenho. Mas o direito à educação é o seguinte, não só você tem o direito à educação, mas você é obrigado a ter educação. Porque a educação é tão importante para você e para a sociedade que você quer... Bom, alguma coisa que você é obrigado a ter, todo mundo devia saber o que é. Mas é que a questão toda no mundo, eles não conseguem chegar num acordo sobre o que é educação. Exatamente por isso que a Neca falou. Não existe uma noção de que tipo de pessoa, em termos de senso crítico, em termos de respeito à diversidade. A discussão, por exemplo, de educação reprodutiva e sexual é uma coisa que o mundo não consegue concordar, para não dizer de educação religiosa. Então, tem vários componentes da educação que a gente simplesmente não conversa, porque as pessoas não vão chegar num acordo. Bom,
seguindo aqui com o Naércio. Naércio, você fez uma colocação muito abrangente de diferentes aspectos, né? Desde a questão da governança, começando aí, mas entrou nas questões que são pedagógicas e que eu acho que são fundamentais, como foco na escola, a formação de professores, que, se não existir isso, nada vai acontecer para adiante. E falou muito da questão das famílias. Acho que você tem pesquisado isso ao longo dos últimos anos, muito desde que eu te conheço, e eu acho que isso é fundamental. Tem pesquisas super interessantes hoje, como da Annette Larroux, sobre, nos Estados Unidos, toda essa questão das famílias pobres e a diferença desses primeiros anos, né, da relação dos pais com as crianças nessa questão da educação num sentido mais amplo. Então, eu queria que você colocasse um pouco assim, e aí você falou, bom, talvez a gente tenha que fazer articulações com a questão social. Então, assim, como é que você vê? Eu acho que existem muito poucas pesquisas que fazem esse olhar da economia, por exemplo, com a questão social e com a questão pedagógica. Você navegou pelos os três pontos, né? Como você está no núcleo de políticas públicas, como que você vê essa articulação? Ela é viável, ela é possível, ela está acontecendo? Como é que a gente pode encarar? Porque, pegando a sua própria fala, né, você fala, se a gente também não colocar a questão das famílias pobres, isso nós não vamos conseguir avançar em pensar a educação. Então, como é que você está vendo isso? Tem algumas pesquisas que estão avançando nisso? Como é que é? Sim. Só complementando a resposta do PB anterior, com relação ao trade-off entre equidade e desempenho, voltando para o exemplo de Sobral, por exemplo, em Sobral, todas as escolas são boas. Em todas as escolas, o desempenho é excelente, inclusive as crianças mais pobres também têm a mesma nota do que as crianças mais ricas dentro do sistema público. Então, é outro exemplo de que é possível melhorar o desempenho de todos, se você conseguir melhorar a governança e botar os estímulos certos. Então, não necessariamente há esse trade-off entre equidade e desempenho. Agora, com relação às pesquisas econômicas e a questão da interligação entre as áreas educacionais e sociais, as pesquisas mais recentes têm lidado com a questão, por exemplo, da visitação domiciliar. Isso é muito importante, é a área de fronteira da economia aplicada, ou seja, você tem que desenhar um currículo para aproximar a mãe da criança, desde os primeiros anos de vida. Você tem que, basicamente, ensinar as famílias mais pobres a interagirem do modo adequado com suas crianças. Quer dizer, as famílias não têm o conhecimento, não sabem o que devem fazer, acham que não importa a criança, só depois, quando ela começar a falar e andar, que ela vai importar. Até lá, basta você amamentar e deixar dormindo. Então, várias pesquisas no mundo inteiro, aleatorizadas, têm testado a eficiência de você fazer programas de visitação. E isso tem tido resultados impressionantes. Quer dizer, você consegue eliminar, basicamente, o gap entre uma família de classe média e uma família muito pobre através desses programas de visitação. Um exemplo mais conhecido foi feito na Jamaica, e você tem, recentemente, um exemplo na Colômbia, avaliado pelo Horácio Atanásio, que tem resultados impressionantes de visitação. E eu acho que o programa Criança Feliz, que está sendo implementado no Brasil, é baseado nesse conceito. Então, a ideia é repetir essas experiências que tiveram sucesso na Jamaica e na Colômbia aqui no Brasil. Então, eu não sei como vai ser a implementação desse programa, como vai ser a avaliação, mas a ideia vai na direção certa. Então, eu acho que, se você pensar num governo como um todo, com diferentes áreas, a ideia, já que a família é tão importante para o desempenho do aluno, que a gente sabe que cerca de, 3/4 do desempenho dos alunos nos exames de proficiência está associado à família desse aluno e não à escola, né? Então, vem aí o background familiar é tão importante para o desempenho. Então, a ideia é você aproximar a família da escola, desde ensinando a família nos primeiros anos de vida até programas
que a Fundação Itaú Social faz, que é o coordenador de pais. É uma tentativa de você atrair, então, o pai para a gestão escolar e para aumentar a participação do pai na gestão escolar. Então, você tem que ter uma articulação entre os ministérios. Por exemplo, o Criança Feliz é o Ministério do Desenvolvimento Social, tem o Ministério da Educação, tem o Ministério da Economia, que gera os recursos. Então, eu acho que a prioridade de um governo deve ser para a área social, como um todo. Ciência e tecnologia, educação, assistência social, para você poder reverter o problema de desigualdade de oportunidades. Então, essa que é a minha visão sobre essa pergunta. Eu acho que, sem dúvida, esses programas de visitação nos Estados Unidos também tem muito, né? Sem dúvida, a gente teria que estar acompanhando essa implementação do Criança Feliz, que também não sei como é que está, né? Bom, Sérgio, eu queria ouvir um pouco 2 pontos que você mencionou, que é a questão um pouco dessa relação, né, de economia e educação. Tomando o PB deu alguns exemplos aí, o Naércio. Se a gente olha São Paulo, que é o estado mais rico do país, e pensa no Ceará, vamos pegar esses 2 exemplos, e Sobral, você vai ter uma defasagem muito grande, né, no que poderia acontecer em São Paulo, dado o PIB de São Paulo, as condições todas de São Paulo, e pensar o Ceará. Como é que é essa relação entre economia e educação? Ela existe? Como é que isso a gente pode estar pensando, não de uma forma tão linear, dado que os dados de São Paulo, se fosse uma causa e efeito, a gente deveria estar com uma educação lá na Finlândia, né? Bom, e o Ceará não deveria estar tendo esse progresso que está tendo. Como é que fica essa questão? E ainda, se der um tempo aí, você falar um pouco da questão da gestão do ensino médio, está se discutindo tanto a reforma do ensino médio e a juventude, uma pincelada aí, né, nessa importância do ensino médio no mundo hoje, tá? Então, a gente sabe que existe, sim, relação entre fatores, condições socioeconômicas, né, das famílias, ou seja, um ambiente de fato relevante, e quanto que a criança, no final, vai aprender. Ou seja, então, desempenho está, de fato, relacionado às condições, as condições as condições familiares, né, e o entorno da criança é importante. Né, isso não quer dizer que não tem espaço para política, né, para política educacional. Ou seja, a política educacional ela pode, na verdade, desfazer esse canal. E isso é uma forma de você criar igualdade de oportunidades. Então, à medida em que a gente atua, né, com os sistemas escolares, a gente consegue desfazer, né, uma desigualdade de origem que seria causada porque a distribuição de renda é diferente. Então, pais com mais renda vão investir mais nos seus filhos. Isso perpetua, né, uma desigualdade entre as crianças. Né? Então, o exemplo do Ceará, no fundo, é exatamente um exemplo de que você consegue, né, com políticas adequadas e mobilização da sociedade, isso é importante ali, sobretudo Sobral, você consegue desfazer esse canal, ou você consegue ir no sentido oposto desse canal que faz com que os determinantes socioeconômicos impactem o desempenho dos alunos. Então, São Paulo, obviamente, né, é um exemplo de recursos que poderiam ser mais bem alocados, né, para se melhorar o desempenho dos alunos. Obviamente que o tamanho de rede também é importante, né? Então, não é fácil você fazer com que esses 250 mil... Né? Ingovernável, assim, eu não acho que não, porque assim, no Bradesco, no Itaú, parece funcionar, né? Tem nem 200 e tem 100 mil, segundo o PB. Não, eu estou falando que poderia descentralizar, mas isso é outra... Exatamente. Então, assim, a questão de governança... Municipalizar mais. Isso, a questão de governança é importante para você criar esses incentivos corretos. Com relação ao ensino médio, né, a reforma do ensino médio veio
pareceu, né, para quem não estava acompanhando o debate, pareceu que veio, né, do nada, mas, na verdade, já acontecia um debate sobre como reformar o ensino médio. O ensino médio, né, tinha um diagnóstico de que, como o PB trouxe esse número, né, de que a evasão é muito alta, na faixa etária correta, né, e o diagnóstico era de que talvez, né, a gente pudesse mudar o sequenciamento, né, das disciplinas e fazer com que elas tivessem uma realidade, tivessem mais próximas da realidade do jovem, dos interesses do jovem, para que a gente afetasse fizesse com que ele ficasse mais tempo na escola. Então, se propôs, né, essa mudança com, né, uma parte obrigatória, depois as 5 trilhas que as escolas vão poder oferecer, mas acho que, a despeito né, e o aumento da carga horária, a despeito de ser, né, no papel uma proposta positiva, acho que, assim, o problema está nos detalhes da implantação disso nas redes estaduais, né? Então, assim, a gente sabe que nem todo município vai ser capaz de oferecer as 5 trilhas. Como é que você vai organizar, ou nem toda escola vai ser capaz de oferecer essas trilhas? Como é que você organiza isso de uma forma que você evite uma especialização regional das escolas? Uma especialização regional que, ao fim, vai gerar impactos sobre desigualdade. Se você, né, tiver escolas que sejam especializadas naquelas trilhas mais baratas, ou seja, você não tem um laboratório de ciências ali, né, você vai ter, né, sempre, você vai perpetuar essa desigualdade. Então, tem que pensar bastante bem como é que você implanta essa reforma de uma maneira a reduzir esses efeitos deletérios que podem surgir na hora de se implantar. Agora, só respondendo rapidamente ao PB, antes que eu me esqueça, sobre pergunta complexa e resposta simples, eu acho que o que você fez com o Risoli ali foi separar uma pergunta complexa em uma série de perguntas simples e oferecer respostas simples a cada uma das simples perguntas que você fez. Bom, a gente está aqui vendo aqui o horário, mas eu queria 5 minutos. Eu queria fazer uma rodada, e aí vou começar pelo Sérgio, para variar um pouco, que vocês colocassem, na visão de vocês, nós estamos com um público aqui muito de, como eu já falei, né, de organizações da sociedade civil, fundações, institutos empresariais, e isso, muitas vezes, tem sido muito debatido, discutido, muitas vezes de uma forma ideológica, como que o setor privado está invadindo a educação, qual é o direito que o setor privado tem de estar atuando na área de educação, vai querer privatizar tudo, outras questões como o setor privado chega na escola de uma forma muito agressiva, muito arrogante, enfim. Para vocês, o que vocês acham? Qual é o papel do investimento social privado na educação, tendo em conta, como eu falei, que no GIF nós temos 80% dos associados que atuam na área de educação prioritariamente, né? Então, qual que é o papel do investimento social privado na educação? E como vocês veem essas críticas? Tá, eu acho essa é uma pergunta, novamente, essa eu acho bem complexa. Eu não tenho uma resposta simples. O que eu tenho, na verdade, eu tenho refletido um pouco sobre isso. Acho que essas organizações elas têm que ter um comprometimento, né, ao entrar nas escolas ou ao entrar nas redes, que seja duradouro, né? Assim, se você entra oferecendo uma tecnologia, oferecendo, né, uma forma de gerir a rede ou a escola, e você sai, né, um pouco tempo depois, achando que já cumpriu seu papel, ou agora quero usar os meus recursos, né, com algum outro programa, sem pensar se aquela intervenção ela é sustentável após a sua saída, né, isso pode ter efeitos permanentes que não necessariamente vão ser efeitos permanentes positivos. Você pode, na verdade, ter desfeito todo um equilíbrio inicial que operava, né, mal e mal, mas poderia, né, operar e estava relativamente
estável. Na hora que você quebra isso, coloca outra coisa no lugar, mas sem gerar, né, capacidade de permanência, não é claro se você não está inserindo muita instabilidade ali dentro da escola, né, fazendo com que, na verdade, o desempenho no longo prazo dos alunos possa ser, eventualmente, até menor do que se você tivesse não atuado. Né? Eu acho que tem outra coisa, assim, para além de todos os enfrentamentos ideológicos e corporativistas, sindicatos se opondo, né, às vezes porque eles não querem, professores não querem ser avaliados, ou gestores não querem ser avaliados, e muitas vezes essas intervenções elas envolvem avaliações. Né? Então, tem um aspecto corporativo, tem um aspecto de que ninguém, no fundo, gosta de ser avaliado, né? Ou quase ninguém. Então, isso gera essa primeira resistência. Mas tem uma outra, que é a questão da legitimidade que essas instituições têm ao intervir. De que maneira, né, um sistema público, né, onde o gestor, né, o último prefeito, foi eleito pela maioria dos votos, né, talvez com uma plataforma específica sobre política educacional, talvez não, na maior parte das vezes não. Então, onde há intervenção é onde existe aquele vácuo em geral, mas às vezes pode ter uma agenda ali específica, né? E aí entra alguém com uma outra agenda que não necessariamente seja né, a agenda que foi aquela que foi colocada lá por conta da maior parte dos votos. Ou seja, em que sentido, em que maneira essas intervenções têm legitimidade, né, para entrar nessas escolas, além, né, de vir por cima num canal direto com os secretários. Então, acho que se pensar também bastante em que, né, será que essas intervenções elas têm essa legitimidade junto a todos os atores, não só gestores, secretários, mas também junto a professores e aos pais e os alunos? Então, essa é uma questão que eu acho importante ser pensada também. Obrigada. Eu queria levantar a importância da avaliação, como o Sérgio tocou aqui. Eu acho que, realmente, a gente tem, ao longo dos anos, um crescente envolvimento da sociedade civil na área de educação, principalmente educação, mas também saúde e assistência social, e que não existia no passado, né? Então, uma mobilização da sociedade, isso é super bem-vindo, é importante. Agora, eu acho importante avaliar o impacto dessas intervenções. Eu acho que isso é que falta, ser mais disseminado no terceiro setor e na área de educação, porque é um esforço muito grande colocado pelas pessoas, não só em termos de recursos, mas em termos de tempo, de esforço, de acreditar. E a gente tem visto um nascente envolvimento com avaliação em algumas instituições e tudo, mas isso acho que precisa ser generalizado. Quer dizer, você precisa saber que iniciativas, que tipos de programa, que estratégias são mais efetivos para efetivamente melhorar o aprendizado da criança e aqueles que são menos efetivos. Só assim a gente consegue redirecionar esforços e atuar e colocar mais recursos naquelas iniciativas que efetivamente têm um impacto social maior, para conseguir melhorar o aprendizado. Então, eu acho que a preocupação com a avaliação, não tem um só método de avaliar o impacto, pode ser uma combinação de métodos, tem o método, o retorno econômico, tem a avaliação aleatorizada, tem outros tipos de avaliação, mas eu acho que a gente tem que, cada vez mais, procurar mensurar o impacto dessas atividades de cada instituição, de cada ONG, em cada setor, e calcular o custo-benefício para a sociedade. E assim a gente consegue avançar e aproveitar todo esse esforço de uma maneira mais efetiva para melhorar o aprendizado dos nossos alunos. Então, eu acho que, seguindo aquela coisa do Sérgio aqui, de transformar um problema complexo em simples, eu acho que a sociedade civil, acho que ela tem 4 funções fundamentais, no caso da educação, e tem um como muito importante. Eu acho que o como muito importante é agir de uma maneira conjunta. Quer dizer, eu acho que se a gente não
entender que só tem um problema da educação e que, conjuntamente, todas as instituições no GIF têm que... quanto mais todo mundo que está ali tem um acordo sobre qual é o problema e como que a gente vai resolver esse problema, menos confuso vai ficar o gestor público do outro lado que vai receber esse apoio, né? Se cada um puxar para um lado, ele vai ficar zonzo e ele não vai conseguir resolver o problema. Então, acho que quanto mais a gente conseguir coordenar esse apoio ao setor público na área de educação, mais eficaz isso vai ser. Eu acho que a gente tem um dever ético de coordenar isso antes de tentar, ao desespero, ao máximo, coordenar isso antes de levar esse apoio, né? É como se você tem um grande desastre natural, as pessoas forem levar o apoio de uma maneira descoordenada, vai deixar quem está recebendo o apoio completamente perdido, né? É muito importante você coordenar o apoio quando você quer dar um apoio. Eu acho que é muito importante o GIF, as instituições que estão no GIF, coordenarem esse apoio muito antes, à exaustão, muito antes desse apoio ser levado. Caso contrário, ele vai ser inexoravelmente ineficiente, né? Agora, em que áreas que a gente tem que apoiar? Eu acho que, em primeiro lugar, a ANECA colocou um ponto aqui que era muito importante de passagem, é o seguinte: se nós não entendermos que jovem nós queremos desenvolver, em que dimensões, não tem, a educação não tem rumo. Ou seja, a gente precisa saber, para saber fazer, a gente precisa saber para onde quem está querendo ir. Então, eu acho que, e quem decide isso não é o setor público, é a sociedade brasileira. Então, eu acho que o GIF, a sociedade brasileira tem, o GIF em particular, tem um papel muito importante de organizar esse debate. Ou seja, a gente está preparado e saber muito bem o que a gente quer para cobrar dos educadores e do setor público a educação que a gente quer. Então, a gente precisa saber que educação a gente quer, não é eles dizerem para a gente que jovem eles querem desenvolver, nós temos que saber o que a gente quer, e eu acho que o setor privado e as instituições do setor privado têm um papel importante nessa construção e nessa sensibilização. Em segundo lugar, a gente tem que cobrar o sistema de governança. Falar, olha, nós queremos isso e nós queremos um jovem que se desenvolva plenamente, de uma maneira extremamente equitativa. Acho que a questão da equidade é central para a educação, né? Eu quero um desenvolvimento equitativo de todos os jovens, em todas as dimensões, dessa maneira. Agora, me dá aqui um sistema de governança que eu não vou te dar um sistema de governança, mas eu vou te cobrar um sistema de governança que você me convença que funciona, porque eu vou te dar 5% do meu PIB, 6% do meu PIB, ou até 7% do PIB. Eu não me importo dar 7% do PIB. Eu quero saber o que você vai fazer com isso. Sem um plano, eu não vou te dar nem 4% do PIB. Tá certo? Então, eu quero um plano de governança que você vai me dizer que esses recursos vão ser bem gastos, como o Cláudio colocou. Vamos pedir dinheiro? Vamos. Agora, vamos ter certeza que a gente sabe usar ele direito. Então, eu acho que a sociedade civil, as instituições da sociedade civil têm um papel muito importante na cobrança de um sistema de governança. Por outro lado, e o terceiro ponto, é apoiar esse sistema de governança. Como que, uma vez instalado esse sistema de governança, eu posso apoiar esse sistema de governança, sem atrapalhar o sistema de governança? Uma maneira importante de você apoiar o sistema de governança é que esse sistema de governança ele precisa estimular a cópia. Nós precisamos aprender com quem sabe fazer educação no Brasil. Se Sobral está fazendo direito, gente, vamos copiar. Vamos ver o que Sobral está fazendo direito, vamos adaptar. Tem um monte de coisa que Sobral está fazendo que é errado, eu pessoalmente acho. Então, eu acho que se fosse copiar Sobral, ia mudar um monte de coisa. Então, qualquer pessoa está livre de copiar Sobral e mudar um monte de coisa, mas também tem que provar que está funcionando tanto quanto Sobral. Mudar e ficar ruim não adianta. Então, tem que mudar para melhorar. Pode ser que eu vá lá, copie e melhore, alguém vai copiar de melhorar ainda, e Sobral daqui a pouco está copiando a gente. Tá? Então, a coisa vai ser legal na hora que Sobral tiver que olhar para o resto do Brasil e falar, opa, espera aí, eu tenho que copiar aqui desse pessoal, o pessoal está inovando mais do que eu. Né? Então, para que o sistema inove, o sistema público tem que criar sistemas de incentivos para que copiar seja importante. Tá certo? Se copiar não for, se as pessoas não estiverem incentivadas a copiar, não vai acontecer. Tá certo? Então, tem escolas, às vezes, que estão lado a lado,
São José dos Campos tem escola que tem IDEB 6 ao lado de escola que tem IDEB 3, que provavelmente os diretores das duas escolas conversam e talvez eles jantem junto ou então tomam cerveja no bar junto, mas, na verdade, um tem IDEB 6 ou tem IDEB 3, estão na mesma comunidade. Tá certo? Então, é necessário incentivo para que para que as tecnologias se difundam. Mas, para que uma tecnologia se difunda, é muito importante que alguém identifique quais são as melhores práticas. Isso o terceiro setor pode fazer. Eu posso identificar quais são as melhores práticas. O Naércio pode identificar que Sobral é um caso importante. A gente pode documentar as melhores práticas, porque o Brasil tem muitas boas práticas, mas ninguém sabe exatamente o que é a boa prática. Então, não adianta eu saber que tal lugar funcionou, eu preciso saber por quê, qual foi o princípio ativo daquele lugar. Eu preciso saber por que aquele lugar funcionou. Eu preciso fazer um estudo de caso da maneira que a ciência sabe fazer um estudo de caso, extraindo o que é essencial daquele caso. Isso o terceiro setor pode fazer. O terceiro setor pode entregar para o setor público, aqui estão as melhores práticas, e elas são isso. Tá certo? E, além disso, se for necessário, o terceiro setor pode apoiar o setor público na adaptação. O cara diz, olha, eu quero adaptar aquilo ali, mas eu não sei direito como fazer. Pode ser que o terceiro setor ajude na adaptação de uma prática à condição daquele lugar. O que o setor privado não pode fazer é dar incentivo para que isso tudo funcione, porque os incentivos para tudo funcionar é exatamente a governança desse sistema. Então, eu acho que a gente tem que pensar em que educação queremos, qual é o jovem que queremos. O setor, o terceiro setor pode ajudar muito em cobrar uma governança, cobrar a governança e cobrar os resultados da governança. Ele pode muito apoiar essa governança e, em último lugar, ele pode desenvolver novas tecnologias, né? Como várias fundações e institutos no Brasil fazem, você pode incubar tecnologias que você vai tornar livre e sem custo para que todos possam utilizar e copiar. Então, você pode desenvolver novas tecnologias. Mas eu acho que o importante do terceiro setor é fazer tudo isso de uma maneira coordenada, porque a pior coisa que tem para uma Secretaria de Educação é ter 4 institutos muito inteligentes te puxando em 4 direções diferentes que você não sabe direito como coordenar elas. Então, eu acho que nós temos que nos coordenar antes da gente conseguir apoiar o sistema educacional. Obrigado. Bom, acho que, para esse público, vocês trouxeram questões fundamentais, vou rapidamente comentá-las, que já estamos acabando. Mas, começando ali do Sérgio, né, sem dúvida, enfim, eu que estou nesse setor há tanto tempo, é muito importante essa questão de como é que eu entrei e por que eu saí. E, muitas vezes, as empresas, fundações empresariais, têm um prazo fixo de 2 anos na cabeça, o projeto tem que durar 2 anos, esse é o modelo. E aí sai, bom, e aí? Né? Às vezes, até tendo uma ótima, em geral, sempre é com uma boa intenção, mas, em geral, podendo, como você falou, desorganizar no sentido positivo, mas, depois de 2 anos, 2 anos é muito pouco para um processo se instalar de mudança, se foi o caso. Mas, enfim, então, essa questão do curto prazo, e acho que tem uma emergência de fundações e institutos de apresentar resultados e de ter que colocar números nos seus relatórios, que acabam gerando isso, que é realmente uma questão muito séria, que a gente tem que pensar enquanto setor privado, né? E outro ponto que você coloca, o PB colocou agora no final também, eu estou cansada de ver isso, o secretário que tem 30 penduricalhos de projetos diferentes, e eu já vi secretários, inclusive secretários de estados muito bem-sucedidos, falar assim para mim, Neca, nós somos pobres, se chega aqui um recurso, eu vou aceitar, e aí eu vou dar um jeito
se ele é um bom secretário, ele dá um bom jeito de acoplar o interesse do Instituto com a política dele. Se não é, fica um monte de penduricalho. Então, eu acho super importante para vocês, o que vocês colocaram. Eu acho que é uma questão que a gente tem começado a discutir agora mais no GIF, porque também é uma ansiedade dos institutos, das fundações. Bom, a gente está apoiando tanta educação, nós estamos, alguns com tantos recursos, e o que nós estamos fazendo de errado, né? Então, acho que vocês estão contribuindo muito para que o GIF possa estar pensando. Claro que cada instituição, suas fundações, tem seus projetos específicos, e isso vai continuar. Mas vocês trazem questões que a avaliação que o Laércio trouxe, né? Todos os pontos que o PB está falando, bom, discussões, um passo atrás. Eu acho que o GIF tem um papel muito de colocar quais são como é que a discussão pode ser colocada, o espaço do debate. Então, a questão da avaliação, né? O que é uma avaliação? Como é que a gente pode estar fazendo uma avaliação? O que é importante, o que é avaliação de impacto realmente, o que é avaliação que é só os resultados alcançados. Trazer essa discussão que já começou no GIF, tem um grupo de avaliação, e eu acho que é um grupo que quer continuar, e acho que isso tem que ser mais bem difundido. Outros pontos que o PB coloca, eu acho que é fundamental. E eu acho que, para mim, PB, aí, o agir conjunto é agir conjunto nessa discussão. E os pontos que você coloca, eu acho ótimos também, né? Quer dizer, então, tem uma avaliação, mas temos que pensar que conteúdos é isso, para onde que a gente quer a sociedade, e estudos de caso. Eu acho que as cátedras também são um bom exemplo de como a gente pode estar atuando enquanto terceiro setor e apoiando a educação, porque acho que fica também um olhar muito dos institutos que a gente tem que apoiar aqueles projetos específicos que têm um nome só daquele. Tudo bem, eu acho que é legítimo, é importante, tem que ter, mas se a gente não der esse salto, a gente, enquanto terceiro setor, que vocês colocaram, pensar conjunto, muitas vezes é mais do que só um projeto em conjunto, ali, aquele projeto X em conjunto, de leitura, que vai juntar todas as fundações, é muito mais do que isso. A gente dá um salto e está pensando enquanto sociedade, né? E, enquanto sociedade, o investimento social privado, junto com outras organizações da sociedade civil, junto com as universidades, enfim, fazer debates específicos e em conjuntos, como a gente está fazendo aqui hoje, com temas de onde que a gente pode mesmo dar um salto e pode fazer um bom serviço para o Estado, para as políticas públicas, né? Eu acho que é por aí. Bom, agradecer vocês todos. E acho que agora vamos para um coffee, né? Obrigada.